Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e a gente vai ter aula de História, Inglês e Língua Portuguesa. Então, bora pegando os livros porque amanhã tá super cheia, né? Vamos começar por História? Abre o teu livro lá na página 54. Hoje a gente vai continuar os nossos estudos sobre as profissões. Hoje a gente vai falar sobre as profissões no espaço rural e urbano, tá? Então, bora lá. Deixa eu beber água. Deixa o copinho de água aí do lado para se hidratar, tá certo? Então, algumas pessoas, gente, que moram e que trabalham no espaço rural, elas se dedicam a quê? Qual é a maior parte do trabalho, né? O mais comum, era essa palavra que eu estava procurando. Qual é o trabalho mais comum? É se dedicar a plantar e a colher esses alimentos, tá? E criar animais. Então, cabras, ovelhas, bodes, né? Bois, vacas, cavalos, tá? E plantar aí hortaliças, plantar grãos, feijão, milho. E aí os agricultores ou lavradores, que são as pessoas que plantam, tá? Os boiadeiros e os criadores de gado são alguns exemplos de profissões no campo, tá? Então a gente vai ter agricultores e lavradores, quem vai mexer com a terra, plantar, os boiadeiros e os criadores de gado, tá? No espaço urbano, a gente vai ter muitas atividades relacionadas a diversos tipos de conteúdo. Então, por exemplo, a gente vai ter as atividades que são relacionadas à saúde. Então, a gente vai ter como profissionais dessa área enfermeiros, médicos, tá? A gente vai ter as pessoas que tiram sangue, né? Que são os flebotomistas. Você já tinha ouvido falar esse nome? A gente vai ter também, deixa eu ver uma outra pessoa, os técnicos em enfermagem, que é uma área diferente da enfermagem, no mesmo, digamos que o mesmo espaço, mas atuam de formas diferentes, tá? Na cidade a gente vai ter também as pessoas que vão fazer atividades relacionadas à educação. Então, os professores, os diretores, as coordenadoras e os coordenadores, tá? A gente vai ter também o quê? Comércio, as atividades relacionadas com o comércio. Então, a gente vai ter os comerciantes e os vendedores, tá? A gente vai ter também a indústria, e na indústria a gente vai ter qual atividade? A gente vai ter pedreiros, mestres de obras, engenheiros, arquitetos. Todos os profissionais, gente, eles são importantes para o desenvolvimento do país e para o bem-estar da população, tá? Para manter a cidade limpa, por exemplo, tem que os garis, né? São eles que mantêm a cidade limpa para que a gente possa passear, andar, né, sem aquele mau cheiro, embora o fato de termos garis para limpar a cidade não quer dizer que a gente pode sair jogando lixo por todo o canto, tá? A gente tem que fazer a nossa parte também. Então, para cuidar da saúde, vai ter quem? Os médicos. Para cuidar da educação, os professores, os diretores. E assim, sucessivamente, para garantir a produção de alimentos, a gente vai ter as pessoas que trabalham nas indústrias, né, na cidade, e no campo, os agricultores e os criadores de gado, e assim sucessivamente, tá? A gente tem algumas profissões, gente, que não existem mais, vocês sabiam disso? Algumas profissões que, com o passar do tempo, foram aparecendo outras profissões que substituíram elas. Então, bora lá.
Acendedor de lampião nas ruas. Vocês sabiam que antigamente, quando não existia energia elétrica, a gente não, né? As pessoas iluminavam a cidade com o quê? Iluminavam a cidade com luz de velas. Então, nas ruas, no lugar dos postes com energia elétrica, tinha os postes com lampião. Lampião é um recipiente assim comprido que tem uma vela dentro, ou é querosene, e as pessoas acendem e aí a luz, né, produz luz, uma iluminação, e depois que acaba a querosene a pessoa tem que ir lá e repor, tá? Então, o acendedor de lampião era a pessoa que ficava responsável por acender esses lampiões da rua. Só que, com o passar do tempo, criou-se a energia elétrica. Então, foi uma profissão que não tinha mais como existir, né? A gente tinha também lá antigamente, o aguadeiro. Era uma pessoa que era encarregada de buscar água para as pessoas utilizarem nas suas necessidades. E isso, gente, acabou que tendo fim, porque depois chegou a água encanada na casa das pessoas, né? E hoje em dia existem profissões que antigamente não existiam, como por exemplo, desenvolvedores de softwares, né? As pessoas que trabalham desenvolvendo programas de computador são pessoas que criam sistemas e programas de informática a fim de automatizar alguns processos. Ou seja, o que é automatizar? É fazer que essa coisa funcione sem a ajuda de um humano. Então, por exemplo, as máquinas. Tem todo um processo de automatização por trás, que foi um desenvolvedor ou um engenheiro de software que criou, tá? A gente vai ter também engenheiro hospitalar. O engenheiro hospitalar é o responsável por desenvolver e melhorar aparelhos que são utilizados nos hospitais. Então, por exemplo, aparelho de ultrassom, aparelhos para fazer exames. Existem algumas cirurgias que já são feitas por robôs e só quem controla, como no videogame, é o médico. Então, a pessoa que criou esse trambolho todo grande que quase substitui o médico foi um engenheiro hospitalar, tá? E a gente vai ter algumas atividades que não mudam, tá? O comércio, por exemplo, desde antigamente até hoje é a mesma coisa. Consiste na compra e venda de produtos, de diferentes produtos, tá? Com a finalidade lucrativa de ganhar dinheiro. E aí, quem trabalha com essa atividade é chamado de comerciante, tá? O comerciante, gente, é o dono do estabelecimento, tá? E o comerciário ou o vendedor, que normalmente a gente chama de vendedor, é quem trabalha para o comerciante vendendo as mercadorias, tá? Então, agora a gente vai dar uma pausa e nós vamos para a aula de inglês. Hello! How are you? Oi, como é que vocês estão? Voltamos agora para a aula de inglês. Então, vamos lá. Open the book. Abram os livros na página 35. Hoje a gente vai encerrar o nosso assunto dos membros da família, tá? A gente vai revisar aqui quais são os membros e eu vou explicar para vocês como é que faz esse exercício, tá? E aí na próxima aula a gente vai ter um assunto novo. Então vamos lá revisar. Presta atenção. Então, pai e mãe, a gente vai ter quais palavras em inglês? Father, que é pai, e mother, que é mãe. Irmão e irmã. Sister e brother. Sister, irmã. E brother, irmão. E grandpa e grandma, que é vovô e vovó, tá?
Em alguns lugares vocês podem ver por aí como grandmother e grandfather, que é a mesma coisa, só que grandma e grandpa são abreviações, é um nomezinho mais curto, tá? Então, bora lá. Na página 35, a gente vai ter meio que um quebra-cabeça aqui, né? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão, para cada personagem desse, tem uma linhazinha de uma cor, tá? Lucy, a linha é vermelha. It's red. Alan, a linha é azul. It's blue. E Kate, a linha é verde. It's green. Tá? Então vocês vão seguir, para cada personagem vai seguir a linhazinha e vai descobrir qual é a família de cada um e vai preencher aqui embaixo. Então, ó, Lucy's family, a família de Lucy, é composta por quem? Aí você vai aqui procurar e vai achar. Então, se tem mãe e pai, vocês vão colocar mother e father. Se tem irmão e mãe, vocês vão colocar mother and brother. Se for irmã, mãe e irmã, vocês vão colocar mother and sister. E assim sucessivamente, tá? Tá super fácil. Eu sei que vocês já estão craques nesse conteúdo, tá? Então, agora a gente vai dar uma pausa, porque a gente vai para a aula de língua portuguesa, tá? Até já já! Então, voltamos para a aula de inglês. O assunto de hoje é lá na página 123, tá? O livro só traz o exercício e aí eu vou explicar algumas coisinhas, tá bom? Então, olha só, tem algumas palavras que eu vou mostrar para vocês agora e eu quero que vocês me digam qual é a diferença de uma para outra. Será que vocês vão conseguir? Tenho certeza que sim, porque vocês são super, hiper, mega power espertos. Então, bora lá. Expressão e educação. Qual a diferença de expressão e educação? Olhem aí. Expressão e educação. Qual a diferença? Será que vocês já sabem? A diferença é que uma termina com S-S-A-O-T-U, com som, e a outra também termina com som, mas um som diferente. Um som com C cedilha, tá? Expressão é com som S-S e educação é com som, com C cedilha. Mas, tia, tanto expressão com SS e educação com C cedilha tem os sons iguais. Então, algumas palavrinhas, né, algumas letrinhas vão ter o mesmo som, gente. Vocês lembram do S e SS e do RRR? Em alguns casos, essas duas letrinhas vão ter o mesmo som, tá? Então, é o caso de som com SS, é o caso de som com SS e de som com C cedilha. São terminações diferentes, sílabazinhas diferentes, mas que vão ter o mesmo som. No caso aqui, o SS vai ter o mesmo som do C cedilha, certo? Por quê, tia? Bora lá. Lembram que SS entre vogais tem som de S? Olha aqui, ó. O SS está entre E e A. E aí ele vai ter que ser duplicado para ter som de S, né? Vai ter que estar lá com o irmão gêmeo dele. E são... Sabe quando a gente está aprendendo a família do C? A família do C é o quê, né? K, K, Q. Mas aí a gente só vai ter o som de K, né? De K, quando eu tenho o C junto do A, do E e do U. O C junto do A
e do O. Para ter som de S, tem que ser um Czinho com a cedilha, tá? E aí, se eu tiver antes do A, ó, antes do Azinho, um C com cedilha, ele vai ter som de S, tá? Então, tanto o SS como o cedilha tem o mesmo som. E aí, a gente precisa prestar atenção, tá? Para não se confundir, tá certo? As regrinhas disso aqui vocês não vão aprender agora. Vocês vão aprender mais lá na frente mesmo. Lá pelo 5º, 6º ano, tá? Então, ó, expressão é com SS, eu trouxe alguns exemplos. Educação é com C cedilha. Profissão é com SS. Atenção, C cedilha. E opressão é com SS. E coração é com C cedilha. Então presta atenção aí, tá certo? Para não se confundir. Eu espero que vocês tenham entendido, meus amores. Qualquer dúvida vocês já sabem, né? É só mandar uma mensagem, tá? Beijos e até a próxima aula. Tchau!